Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje o assunto vai ser sobre células Peltier. O que são as células Peltier, como são constituídas e quais são as principais aplicações. Ok? Faremos também uma demonstração aqui fazendo a conexão de uma célula. Então, vamos lá. A célula Peltier, ela tem essa aparência aqui, né? Ela é um pequeno quadrado, né? Tem umas maiores, umas menores, mas basicamente ela é um sanduíche de placas de cerâmica, ok? E dentro aqui você tem um material semicondutor. Normalmente, hoje em dia, as placas de células Peltier contêm uma série de pares de junção PN internas e o semicondutor utilizado é o telurito de bismuto, que é o Bi2Te3, ok? O telurito de bismuto ele é dopado para poder constituir a junção, várias junções PN, são diversos pares de junção PN conectados internamente. Para quê? Para se utilizar de um efeito chamado efeito Peltier, que é a coisa mais importante que nós temos aqui acontecendo nessa célula. O que é o efeito Peltier? Ele foi descoberto lá atrás, lá em 1834, e naquela época descobriram que ao colocar dois metais diferentes e aplicar passagem de corrente elétrica, você conseguia ter um lado que seria o lado mais quente e outro lado mais frio, porque haveria transferência de calor de um lado para o outro. Depois, com várias experiências, ficou comprovado que ligando várias dessas junções de metais distintos, e hoje em dia usamos os semicondutores que conseguem gerar um diferencial maior, ele acaba sendo uma espécie de uma bomba térmica, né? Onde ele retira o calor de um lado e transfere para o outro, de forma que um lado fica frio e o outro lado fica quente. E com isso a gente tem uma série de aplicações nas áreas, por exemplo, de refrigeração. Refrigeração de pequeno porte, obviamente, né? A gente já vai comentar aqui o porquê. Essas pastilhas, as aplicações principais delas são para fazer refrigeração, por exemplo, de microprocessadores e CPUs, fazer pequenas geladeiras portáteis, e tem várias utilidades também em bens de consumo, bebedouros, né? E também nas áreas de automotiva, industrial e militar. Você tem grandes aplicações aqui para célula Peltier. As vantagens é que você consegue, alimentando essa célula, ter um lado frio, sem, por exemplo, ter partes móveis, é uma peça única, ok? Não tem gás freon, não faz barulho, não gera vibração, tem um tamanho bastante reduzido e são bem precisas. Okay? Essas são as principais vantagens da célula Peltier. E basicamente, hoje em dia você tem isso aqui facilmente naqueles bebedouros, né, que gelam água. Muitos deles, principalmente os menores, né, em vez de usar um compressor com serpentina e tudo mais, eles utilizam um conjunto dessas células aqui, mais de uma normalmente, e um sistema de refrigeração dessa água do bebedouro, ok? Utilizando essas placas. Ok, pessoal? Um fato interessante é que, além do efeito Peltier, né? Peltier, se você por acaso fizer um delta de temperatura, uma diferença de temperatura entre a placa fria e a placa quente, e medir aqui na saída, você vai obter uma tensão aqui, ou seja, o efeito inverso vai acontecer. E esse efeito é conhecido como efeito Seebeck. Esse efeito é o mesmo efeito que nós encontramos nos termopares, né? Vocês devem lembrar que o termopar nós temos a junção de dois metais distintos, né? E quando você faz a medição da tensão na saída daquela junção dos fios, né, dos metais distintos, e há uma diferença de temperatura, lá você tem também uma diferença de potencial na outra extremidade. Portanto, a célula Peltier também pode funcionar como uma espécie de termopar. Não é a aplicação fundamental dela, porque o termopar já seria uma figura muito mais simples até de construir, mas o efeito é o mesmo, é o efeito Seebeck, é o efeito inverso do efeito Peltier, quando você aplica uma diferença de temperatura entre as placas e obtém uma diferença de potencial na sua saída, ok? Como eu já disse, o mesmo acontece com o termopar,
que hoje é utilizado como um sensor de temperatura, por exemplo. Okay? Vamos lá, algumas características interessantes. Essa placa aqui é uma placa que tem a seguinte designação. Vou botar aqui. Ela tem a designação TEC 1-12706. Essa designação ela tem uma codificação aqui que nós já vamos comentar, né? O TEC vem de Thermoelectric, ok? Ou seja, é uma placa termoelétrica. Esse 127, esse aqui é o modelo, né? Esse 127 seria o número de pares PN que você tem dentro da célula. Então essa célula aqui, por exemplo, tem 127 pares. É um conjunto de 127 pares ligados de forma a aumentar a performance do conjunto, né? Aumentar inclusive a potência com que ele pode trabalhar. Existem menores e existem maiores. E o 6 é a corrente máxima drenada por essa placa, né? 6 amperes. Isso aqui é interessante porque as placas geram uma corrente relativamente alta, né, de drenagem. Elas drenam uma corrente geralmente alta. Portanto, as aplicações de maior porte não são recomendadas para as células Peltier justamente por elas terem uma eficiência relativamente baixa. Ok? Vamos ver quais são as especificações características dessa célula aqui em questão que nós estamos vendo. Ok? Então, para esse modelo, nós temos uma faixa de temperatura de trabalho entre menos 30 e mais 70 graus. Isso significa que ela pode trabalhar nesse range. Repare que um fato importante é que quando você aquece um lado, você resfria o outro. O problema é que ela não tem como dissipar sozinha esse calor. Ela precisa de um processo de dissipação muito eficaz do lado quente, de modo que o lado frio realmente caia a uma temperatura que seja interessante. Se você não fizer a dissipação do calor aqui, ela vai chegar num ponto de equilíbrio térmico e não vai gelar o outro lado. Então, um lado ele gera o frio, né? Ele refrigera efetivamente, porém o lado quente precisa ser dissipado, o calor precisa ser extraído dessa área aqui. Do contrário, ela não vai funcionar adequadamente. Bom, a tensão de operação ela vai estar entre 0 e 15,2 volts para essa placa, ok? Então você pode alimentar entre 0 e 15,2. Eu fiz algumas experiências em que 12 volts é um valor interessante para trabalho. A corrente vai ser de 0 a 6 amperes. Potência máxima dessa placa 60 watts, ok? E ela tem uma dimensão de 40 por 40 milímetros, ok? 40 por 40 milímetros e pesa 24 gramas, ou seja, extremamente pequena e leve. O consumo é relativamente alto, dependendo da tensão que você utilize, e a faixa de temperatura é bastante interessante, só que você só consegue extrair essa faixa de temperatura com um processo de troca de calor bem eficiente aqui do lado quente, né? Uma transferência aqui do calor via dissipação de forma bastante eficiente, do contrário ela não vai funcionar de forma adequada, podendo até se danificar. Bom pessoal, vou mostrar esse pequeno arranjo que eu fiz aqui. Basicamente é uma célula Peltier com um lado frio aqui para cima, o lado quente está grudado nesse dissipador de calor aqui, ok? Esse dissipador eu grudei ela com pasta térmica, apliquei pasta térmica e grudei aqui nesse dissipador. Embaixo um pequeno cooler, ele está até solto aqui, apenas para a gente fazer um pequeno teste, né? Para refrigerar o dissipador, pelo menos para extrair parte do calor dele e tentar um pouco mais eficiência aqui. Eu vou alimentar a célula com 12 volts e nós vamos fazer medidas de temperatura aqui com esse medidor portátil, ok? Vamos fazer uma medida aqui agora. Ele está marcando 26 graus mais ou menos, ok? Não sei se dá para ver direito, sim. 25,9, né? Eu ainda não liguei. Eu vou ligar, as duas temperaturas obviamente estão iguais porque está desligado. Eu vou ligar agora a fonte
E vocês vão ver que o resfriamento é muito rápido. Olha, já está 2 graus, 1 grau, 0 graus, 0, 1 abaixo de 0. Aí está subindo um pouquinho. Na faixa de 0 grau. Posso garantir a vocês que está bem frio. Menos 1. Menos 1. Agora se eu medir aqui embaixo, vamos com 43, vou tentar virar um pouquinho aqui, 45 graus mais ou menos aqui. Isso porque está com esse dissipador 46, ó, e o cooler resfriando. 48 graus já embaixo e em cima uma temperatura bem mais baixa. Agora aqui já aqueceu um pouco, ó, já estamos na faixa aqui de, vou botar aqui numa posição melhor, mais frio que tem. Já está com 5 graus, 4 graus, quer dizer, ele já está retomando um pouquinho da temperatura, sinal de que a minha dissipação aqui não está adequada. Ainda está bem frio, mas ele já tentou um equilíbrio aqui. Eu vou desligar um pouco. E ao desligar, a gente vai ver a temperatura subir rapidamente. Olha, chegou a 45, 34, e depois ele vai para o equilíbrio. Ok? À medida que ele vai esfriando embaixo, ele aquece em cima, ele inverte as temperaturas rapidamente e depois ele vai chegar ao equilíbrio até a temperatura ambiente, já que ele está desligado. Ok? Bom pessoal, a célula Peltier é isso que eu queria mostrar para vocês. Reparem que é um componente bastante interessante que nos dá aí uma gama aí de projetos novos a fazer, projetos que necessitem de refrigeração, né? Então é só ter um pouco de criatividade aí que ela pode ser aplicada. Algumas pessoas fazem um empilhamento das células, você botar uma atrás da outra, conseguindo assim temperaturas mais baixas. Se eu colocar duas aqui, por exemplo, eu vou conseguir uma temperatura mais baixa aqui em cima, mas eu vou ter que obviamente compensar com uma dissipação mais eficiente, um dissipador talvez maior, um cooler mais possante, maior também, ok? Para poder fazer a dissipação do calor do outro lado e obter temperaturas aqui abaixo de 0 até a ponto de congelamento de água, por exemplo, né? Mas obviamente sempre compensando com o outro lado, né? Então as vantagens, como eu já disse, é que ele é extremamente leve, tem um controle de temperatura preciso, né? Já que você pode fazer um ajuste de temperatura em função da tensão que você aplica. Ele não tem nenhum tipo de ruído, né? Porque ele não tem partes móveis, não vibra. Ele é muito pequeno, tanto ocupa um espaço físico bem diminuto nos seus projetos. É claro que ele em si ocupa o espaço pequeno, mas você tem que considerar o equipamento que você vai precisar de dissipação, o dissipador e o ventilador, e eles vão certamente ocupar um espaço maior. E não requer muita manutenção, né? Ao contrário de outros processos de refrigeração que tem partes móveis que requer uma manutenção muito mais eficiente. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo curto. Se gostaram, cliquem no like. Não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.